Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Vamos à nossa leitura de hoje em 1 Samuel 19 e 20, Salmos 135 e Romanos capítulo 12. Vamos orar? Pai bendito, mais uma vez pedimos, ó Deus, Tua bênção, Teu auxílio, Tua presença, ó Deus, nesse momento que vamos ler a Tua palavra, meditar sobre ela, nos dá clareza, nos transforma, Senhor, segundo a Tua vontade. Pedimos em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel, capítulo 19. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado do meu pai, no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: Que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou um filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes. E tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau, enviado da parte do Senhor, veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir essa noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama. Ídolo do lar é uma espécie de uma estátua. Pôs um tecido de pelos de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na cama estava apenas o ídolo do lar, com o tecido de pelos de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir, senão eu mato você. Assim, Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava, em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas, em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando, liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, aqueles homens que ele mandou para lá. O Espírito de Deus veio sobre eles, e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande, na cidade de Seco, perguntou: Onde estão Samuel e Davi? Responderam: Eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que caminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá.
Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel. E sem a túnica ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas? Essa história chega a ser engraçada, né? Como as coisas são, né? Como Deus age, às vezes de forma irônica. A Bíblia contém ironia também, às vezes, viu? A gente acha que não, que a Bíblia é só coisa séria, né? Claro, tudo que a Bíblia diz é sério, né? Mas às vezes tem algumas ironias. E aqui eu acho que é uma ironia. Eu acho que é uma coisa que Deus está fazendo aqui para mostrar que ele está, assim, quem é Saul diante de Deus? Quem é Saul para impedir os planos de Deus? Deus pode transformar até um homem como Saul em um profeta, mesmo que seja temporariamente. Então bom. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então Davi fugiu da casa dos profetas em Ramá e foi até o lugar onde Jonatas estava e lhe perguntou: o que foi que eu fiz? Qual é a minha culpa? Qual é o meu pecado diante do seu pai que procura tirar minha vida? Jonatas respondeu: nada disso. Você não será morto. Meu pai não faz coisa nenhuma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que então meu pai esconderia isso de mim? Não há nada disso. Então o Jonatas acha que Saul já não quer mais matar ele. Então Davi respondeu enfaticamente: seu pai sabe muito bem que encontrei favor diante de você. Assim ele resolveu que você não deve ficar sabendo disso, para não se entristecer. Mas tão certo como vive o Senhor e como você vive, Jonatas, há apenas um passo entre mim e a morte. Então esse último episódio de mandar mensageiro, de correr atrás e buscar Davi, parece que Jonatas não ficou sabendo. Jonatas disse a Davi: farei tudo o que você quiser que eu faça. E Davi disse a Jonatas: amanhã é a festa da lua nova, em que sem falta deveria sentar-me com o rei para comer. Mas deixe que eu vá embora para me esconder no campo até a tarde do terceiro dia. Se o seu pai notar a minha ausência, diga o seguinte: Davi me pediu muito que o deixasse ir a toda pressa a Belém, sua cidade, porque lá será oferecido o sacrifício anual para toda a família. Se ele disser, está bem, então este seu servo terá paz. Porém, se ficar com muita raiva, saiba que ele já decidiu me fazer mal. Use, pois, de misericórdia para com este seu servo, porque você me fez entrar em aliança no Senhor com você. Mas se sou culpado, mate-me você mesmo, porque você me levaria a seu pai? Então Jonatas disse: nada disso. Se eu, de algum modo, soubesse que o meu pai está determinado a trazer esse mal sobre você, acha que eu não avisaria você? Então Davi perguntou: quem irá me avisar se por acaso seu pai lhe responder asperamente? Jonatas respondeu: venha, vamos ao campo. E eles foram. Jonatas disse a Davi: o Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã, ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se houver algo favorável a Davi, eu lhe mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer mal a você, que o Senhor faça com Jonatas o que bem quiser. Se eu não o avisar disso e não o deixar ir embora, para que você siga em paz. E que o Senhor esteja com você, como tem estado com o meu pai. E se eu então ainda viver, use para comigo de bondade do Senhor, para que eu não morra. Nem tampouco jamais afaste da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim Jonatas fez aliança com a casa de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. Então Jonatas reconhecia, né, o chamado ali especial de Deus sobre Davi. Jonatas fez com que Davi jurasse de novo pelo amor que ele tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Jonatas disse a Davi:
Amanhã é festa da lua nova. Eles vão perguntar por você, porque o seu lugar estará vazio. No terceiro dia, vá depressa ao lugar onde você se escondeu no dia do combinado, e fique junto à pedra de Ezel. Atirarei 3 flechas para aquele lado, como quem atira o alvo. Eis que mandarei o moço e lhe direi: vá, procure as flechas. Se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para cá de você, traga-as. Então venha, Davi, porque tão certo como vive o Senhor, você terá paz e não há de temer. Porém, se eu disser ao moço: olhe, as flechas estão para lá de você, vá embora, porque o Senhor manda que você vá. Quanto àquilo de que eu e você falamos, eis que o Senhor é nossa testemunha para sempre. Então, eles fazem um combinado. No dia da festa, ele vai sondar Saul, o Jonatas vai sondar o seu pai, para ver se está tudo bem ou se está tudo mal em relação a Davi. Dependendo da resposta, ele voltaria àquele campo e daria esse sinal para Davi. Davi estaria escondido, então ele atiraria a flecha e gritaria pro companheiro dele lá, pro moço: olha, a flecha está para cá de você. Então significa que Davi pode vir, que está tudo bem. Ou se ele gritasse: a flecha está para lá de você, então seria o sinal para Davi ir embora, porque a coisa estava feia mesmo. Então Davi se escondeu no campo, e sendo a festa da lua nova, o rei se pôs à mesa para comer. O rei sentou-se na sua cadeira, segundo o costume, no lugar junto à parede. Jonatas ficou na frente dele, e Abner sentou-se ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava desocupado. Porém, naquele dia, Saul não disse nada, pois pensava: deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ele está cerimonialmente impuro, certamente está impuro. Então, assim, Saul estava perseguindo Davi, mas de forma camuflada, de uma forma assim que não fosse tão perceptível a todos. Por isso todo esse enredo, entendeu? Não estava tão claro para todo mundo que Saul queria matar Davi, né? Então, por isso essa questão deles, essa expectativa de Davi vir para a cerimônia e tal. Então, Saul, parece que até o próprio Saul acha que Davi não está sabendo tão claramente que ele quer matar Davi. Bom, no dia seguinte, o segundo dia da festa da lua nova, o lugar de Davi continuava desocupado. Então Saul perguntou a Jonatas, seu filho: por que o filho de Jessé não veio comer nem ontem nem hoje? Jonatas respondeu: Davi me pediu encarecidamente que o deixasse ir a Belém. Ele me disse: peço que você me deixe ir, porque a nossa família tem um sacrifício na cidade, e um dos meus irmãos insiste comigo para que eu vá. Portanto, se encontrei favor aos seus olhos, peço que me deixe partir, para que eu veja os meus irmãos. Por isso, não veio à mesa do rei. Então Saul ficou irado com Jonatas. Ele disse: seu filho de mulher vadia e rebelde, você acha que eu não sei que você elegeu o filho de Jessé para a vergonha sua e para a vergonha da sua mãe? Pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem você estará seguro, nem seguro estará o seu reino. Por isso, mande buscá-lo agora, porque deve morrer. Então Jonatas perguntou a Saul, seu pai: por que ele deve morrer? O que foi que ele fez? Então Saul atirou a sua lança contra Jonatas, o seu filho, para matá-lo. Com isso, Jonatas entendeu que de fato seu pai havia decidido matar Davi. Por isso, Jonatas, com muita raiva, se levantou da mesa e, neste segundo dia da festa da lua nova, não comeu pão, pois ficou muito sentido por causa de Davi, a quem seu pai havia insultado. Na manhã seguinte, Jonatas saiu ao campo, no tempo combinado com Davi, e levou consigo um rapazinho. Então disse ao seu rapaz: corra e busque as flechas que eu atirar. O rapaz correu, e ele atirou uma flecha, que fez passar além do rapaz. Quando o rapaz chegou ao lugar da flecha que Jonatas havia tirado, Jonatas gritou atrás dele: a flecha não está mais para lá de você? Jonatas gritou mais uma vez: vamos depressa, não fique aí parado. O rapaz de Jonatas apanhou as flechas e voltou ao seu senhor.
O rapaz não entendeu coisa alguma, pois só Jonatas e Davi sabiam deste combinado. Então Jonatas deu as suas armas ao rapaz que o acompanhava e lhe disse: Vá, leve-as para a cidade. Quando o rapaz foi embora, Davi se levantou ao lado do monte de pedras e se prostrou com o rosto em terra 3 vezes. E beijaram um ao outro e choraram juntos. Davi, porém, muito mais. Então Jonatas disse a Davi: Vá em paz, porque ambos juramos em nome do Senhor, dizendo: O Senhor seja para sempre testemunha entre mim e você, e entre a minha descendência e a sua descendência. Então Davi se levantou e foi embora, e Jonatas voltou para a cidade. Então, temos aqui essa perseguição de Saul e essa aliança entre Jonatas e Davi, um relacionamento ali de amizade muito profundo, né? Um carinho muito grande que a gente vê um pelo outro aí de modo bem profundo, né? Vamos agora ao Salmo 135, não é? Isso. Aleluia, louvem o nome do Senhor, louvem-no vocês, servos do Senhor, que estão na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, porque é agradável. Pois o Senhor escolheu Jacó para ser dele, e Israel para ser o seu tesouro especial. De fato, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que agrada ao Senhor, ele o faz, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi ele quem matou os primogênitos no Egito, tanto das pessoas como dos animais. Foi ele quem fez sinais e maravilhas em seu meio, ó Egito, contra Faraó e todos os seus servos. Ele destruiu muitas nações e matou reis poderosos, Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã, e a terra deles deu em herança a Israel, seu povo. O teu nome, Senhor, permanece para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Casa de Israel, bendigam o Senhor. Casa de Arão, bendigam o Senhor. Casa de Levi, bendigam o Senhor. Vocês que temem o Senhor, bendigam o Senhor. Desde Sião, bendito seja o Senhor, que habita em Jerusalém. Aleluia. Um salmo de louvor por quem ele é, pelo que ele fez, pelas maravilhosas obras das suas mãos. Destaco aqui o versículo 6. Tudo que agrada ao Senhor ele o faz, seja no céu, seja na terra, seja no mar ou em todos os abismos. Tudo segue conforme a vontade de Deus. E agora Romanos 12. Como eu já mencionei na leitura anterior, o capítulo 12 inaugura a segunda parte da carta de Paulo aos Romanos. Uma parte mais prática. Até aqui a gente viu toda aquela doutrina da justificação pela fé, todas as implicações disso, ensinamento profundo sobre o Evangelho e as implicações não só na nossa vida, né, mas também em relação aos planos de Deus, ao Israel de Deus, né? Então aqui nós começamos a segunda parte em que ele vai aplicar agora tudo o que ele disse, como isso deve se manifestar de modo prático na nossa vida. Por isso essa segunda parte começa com essa palavrinha portanto, ou seja, diante de tudo o que vocês ouviram até então, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que são as misericórdias de Deus? Tudo isso que foi dito anteriormente. É misericórdia de Deus. Diante da graça, da bondade, da misericórdia de Deus, manifesta a cada um de nós pelo Evangelho, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem tanta coisa aqui para a gente falar de modo prático a nossa vida, né? Não dá para a gente fazer um sermão aqui agora, mas destacando rapidamente algumas coisas, né? O culto nosso é exatamente o oferecimento do nosso corpo como um sacrifício agradável a Deus. Ou seja, a gente vai matar a nossa natureza pecaminosa e usar os nossos membros e o nosso corpo para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Isso é o que ele está chamando aqui de culto racional. Então o culto, existe o culto solene que nós nos reunimos para a adoração de Deus, para o louvor, para as orações, para a ministração da palavra, etc, etc. Mas o que ele está dizendo aqui é um culto, um viver de adoração, um culto contínuo, a cada dia, a cada instante, oferecendo os nossos corpos para Deus, a nossa vida para Deus. De modo que então a gente não viva conforme os padrões deste mundo, mas tenhamos a nossa mente transformada por Deus, pela sua palavra. E dessa maneira a gente vai, olha só, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas pessoas ficam preocupadas por não saber o que está adiante, preocupadas com o futuro, preocupadas com tantas coisas que fogem ao seu controle, né? Querem descobrir a vontade de Deus. A vontade de Deus não é para ser descoberta. O que está encoberto deve ficar encoberto. O que a gente precisa se preocupar é com as coisas reveladas. As coisas reveladas por Deus transformarão e renovarão a nossa mente. E dessa maneira a gente não vai descobrir a vontade de Deus para o futuro, mas a gente vai experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus na nossa vida. Ou seja, à medida que nós nos entregamos para a adoração a Deus, com os nossos membros, não vivendo em conformidade com os padrões do mundo, a gente vai experimentar na nossa vida a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, com alegria e com contentamento. A gente não vai ficar preocupado com o que vai acontecer. A gente vai experimentar. Ora, isso que está acontecendo na minha vida é vontade de Deus? É agradável, é bom e é perfeito. Louvado seja o Senhor. Seja algo aprazível, confortável ou não. Se nós paramos de viver segundo o mundo, experimentar a vontade de Deus vai ser bom para nós, ainda que isso nos traga algum sofrimento. Então, veja só como a mudança de mente precisa acontecer. Quanto mais nós vivemos segundo os padrões deste mundo, mais ansiosos nós ficamos, mais preocupados com as coisas nós ficamos, mais inquietos nós ficamos. Agora, se nós temos a nossa mente renovada por Deus, transformada por Deus, então mais a gente vai ficar contente com a experiência de ter a vontade de Deus se cumprindo na nossa vida continuamente. Aliás, a gente acabou de ver no Salmo 135, né? Salmo 135, versículo 6. Tudo o que agrada ao Senhor, Ele o faz. Então, tudo o que acontece na nossa vida é por vontade de Deus. E se é vontade de Deus, é bom, agradável e perfeito. Então a gente deve experimentar com alegria, com contentamento. É fácil? Claro que não. Por quê? Porque nós estamos o tempo todo vivendo conforme o padrão desse mundo. Esse é o nosso desafio. Abrir mão de viver para a gente, abrir mão de viver para o mundo, abrir mão dessa mentalidade que predomina no nosso contexto social, abrir mão de tudo isso para termos a nossa mente transformada por aquilo que Deus
quer fazer na nossa vida através da sua palavra. Vamos seguir. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém. Ou seja, não sejam orgulhosos, não sejam altivos, não pensem mais do que vocês de fato são. Pelo contrário, pense com moderação sobre vocês mesmos, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, diante de tudo que a gente está vendo aqui, não tem como a gente se sentir melhor do que o outro. Deus reparte com cada um os seus dons, uma medida da fé no sentido do conhecimento, da maturidade, para cada um diferente. Então ninguém tem que se achar superior a ninguém, não. Temos diferentes dons, diz aqui o versículo 6, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. E aqui, esse tema sempre é recorrente, vez ou outra aparece, né? Qual que é o dom da profecia? O dom da profecia é a declaração da vontade de Deus. E deve ser, olha só, quem tem o dom da profecia deve ser segundo a proporção da fé. O que é isso? Segundo a proporção da fé. A palavra fé aqui tem um sentido pouco usual. A fé não está aqui no sentido de confiança, de credulidade, mas aqui fé no sentido de um conjunto de verdades já declaradas, já reveladas por Deus. Né? Tem outros textos que usam a palavra fé nesse sentido. Por exemplo, se eu disser assim, a fé que nos foi dada, essa nós devemos viver, a que fé eu estou me referindo? A esse conteúdo de verdades em que cremos. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, quem tem o dom na profecia tem que exercer esse dom na proporção, não da sua própria fé, na proporção desse conjunto de verdades que já nos foram trazidas, já não foram reveladas. Então a profecia não é para trazer novidade. Não é para trazer, olha, vai acontecer isso com você, olha, Deus me disse que não sei o quê, olha, você precisa tal. Não, nada disso, nada disso. A profecia é a declaração do que Deus já revelou, do que Deus já disse e ponto. Certo? Se ministério, o que é ministério? Ministério, se você observar aqui embaixo, sempre no cantinho, na última linha lá embaixo aparece a palavra em grego, diaconia. Diaconia em grego, está escrito ali, não sei se você consegue ver ali embaixo desse vídeo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Lá embaixo, diaconia. Se é diaconia, se você tem o dom da diaconia, do serviço, do ministério, então tem que ser feito com dedicação ao ministério. O que ensina, dedique-se no ensino. O que exorta, ou seja, aquele que encoraja, que estimula, que anima os irmãos, faça-o com dedicação. O que contribui, tem gente com o dom da contribuição, seja com generosidade. O que preside, ou seja, aquele que tem liderança, tem o dom da liderança, o líder tem que ter zelo, não pode fazer as coisas de qualquer forma. O líder tem que ter zelo com aquilo que ele está fazendo, para que seja feito de acordo com as profecias, com a vontade de Deus revelada. E quem exerce misericórdia com alegria. Seguindo aqui, o amor. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal, apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros, honrem aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Está vendo quantas aplicações práticas dessa vida nova que Deus nos deu? Devemos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, servir ao Senhor com zelo, com alegria,
suportar as tribulações, perseverar na oração, etc, etc. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Olha, essa é a parte difícil, né? Ter o mesmo modo de pensar. Essa parte é difícil, porque cada um tem uma formação, cada um teve um jeito de viver, né? Algumas pessoas estudaram só até o ensino fundamental, alguns nem estudaram nada na escola, outros já caminharam, se formaram no ensino médio, outros foram além, estudaram numa universidade, fizeram faculdades, fizeram mestrado, fizeram pós-graduações, etc, etc, etc. Então a mentalidade de cada um é muito diferenciada, é muito divergente. Alguns viveram uma vida de sofrimento, de pobreza, outros foram abusados, né? Outros viveram só com a influência da sua mãe, ou das suas tias, ou das suas avós. Outros tiveram um pai firme, cuidando e zelando pelo ensino espiritual. Então, a mentalidade de cada um é diferente. Aí, quando todo mundo está no mesmo grupo ali, a coisa às vezes não vai. Um pensa de uma maneira, outro pensa de outro. A orientação bíblica é: tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Então, pensem uns dos outros da mesma maneira, pensem dando preferência aos outros, cuidando uns dos outros. Aqueles que são mais fracos na fé, acho que ele vai falar disso mais na frente, precisamos ter paciência com eles e assim por diante. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam orgulhosos. Vão até os humildes e deem ajuda a eles. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Né? Tenham cuidado. Olha, peraí, duvidem das suas certezas. Né? Geralmente a gente encontra pessoas que vêm cheias de certezas. Eu me preocupo um pouco com essas pessoas que são muito convictas das coisas. Né? Geralmente quem tem muita convicção de algo é porque leu pouco. Porque não se abriu para a leitura, não se abriu para os estudos, não se abriu para o exercício mental, reflexivo, crítico das coisas. Então, essa pessoa tem muita certeza das coisas, é muito... Não, é porque tem que ser assim, porque tem que ser assado, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, porque... Às vezes a pessoa acabou de chegar na igreja, já vem querendo mudar a igreja. Já vem querendo mudar tudo. Mas peraí, calma. A gente tem o nosso jeito aqui, vamos entender aqui. Ah, mas tinha que ser assim, mas tinha que ser assado. Então, a gente tem que ter humildade. Temos que ter humildade. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isto você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Então, o capítulo 12, resumindo, fala de uma transformação da mente no início, de uma vida de adoração, entregando nossos membros, nosso corpo ao Senhor. Depois fala do exercício dos dons espirituais, como cada dom deve ser exercido, e depois uma série de orientações práticas de como devem ser os nossos relacionamentos interpessoais, ok? É assim então que termina a leitura de hoje. Vamos fazer a marcação do dia. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.